Então, meninos, agora finalizando, a questão 8 é uma questão sobre mols, né, da atividade 1. Então, só para vocês verem aqui a diferença de massa para mol. Então, aqui ele fala da metanfetamina, e aí a questão ele diz assim, ó, a quantidade de oxigênio em mols, então olha aí, não é mais em massa, necessária para reagir completamente com 3 mols de metanfetamina é. Então, como ele está falando de mols, eu não preciso calcular a massa de nenhum elemento. Então, fala de metanfetamina e de oxigênio, certo? Então, tá aqui a metanfetamina. Tenho quantos mols de metanfetamina? Eu tenho 4 mols, tá? Tá aqui na reação. Tenho quantos mols? Deixa eu botar aqui o 4. Deixa eu ampliar aqui. Pronto. Tenho quantos mols de oxigênio? Tenho 55 mols. Eu não precisei calcular a massa, certo? Se fosse a massa, eu ia fazer aquela mesma coisa. 12 vezes 10, mais 1 vezes 15, mais 14 vezes 1. Calculava, depois multiplicava vezes 4. Aqui seria 16 vezes 2, daria 32 vezes 55, que é a quantidade que eu tenho aqui. Mas no caso, como é mol, não preciso. Eu só uso o coeficiente estequiométrico. 4 mols, 55 mols. Aí o que é que ele quer saber? Qual vai ser a quantidade de oxigênio quando eu tiver 3 mols de metanfetamina, tá? Então aqui vai ser x, então vai ser meio pelos extremos, cancela as unidades porque são iguais, 4 vezes x igual a 55 vezes 3. Então, quando eu fizer aqui a multiplicação, a 165, não é isso? E dividir por 4 vai dar 41,25 mol, certo? Aí na questão 9, lá da atividade 1, mais uma vez, agora essa 8 e 9 não é dessa questão da atividade 2, isso aqui é de mols. Eu estou só relembrando, como é uma revisão, então eu estou só fazendo uma recapitulação do conteúdo para vocês, porque nas próximas aulas a gente vai ver agora a relação juntas de mol com massa. Certo? Então, eu estou mostrando a vocês. Quando ele falar só de massa, tu vai calcular massa. Quando ele falar só de mol, tu vai calcular mol. E aí, nas próximas aulas, nós vamos fazer a relação dos dois juntos, mol e massa. Nós vamos ter questões com as duas coisas juntas, ok? Então, aqui ele está falando do ácido limoneico, certo? Que tem essa estrutura aqui, e do gás hidrogênio. Então, ele diz assim, com base na equação apresentada acima, o número de mols de gás hidrogênio que deve ser usado para a conversão total de 28 mols de ácido limoneico em ácido esteariático é de... mas ele falou do outro ácido aqui, tá? Mas ele só falou que o ácido limoneico reage com o hidrogênio formando ele. Ele não quer saber nada sobre ele, ele tá só falando a formação dele. Então, quantos mols tu tem do ácido limoneico? Tu tem 1 mol de ácido e tu tem 2 mols de hidrogênio, tá? De gás hidrogênio. Então, tá aqui, ó. Aqui 1 mol, aqui 2 mols. Não preciso calcular massa, porque não é de massa, é mol. Quando você tiver 28 mol de ácido limoneico, quanto é que tu vai ter de gás? Tu vai ter X, certo? Você não sabe, você sabe que quando tu tem 1 mol de ácido limoneico, você vai ter 2 reagindo, né? Proporção de 1 para 2, 2 gás hidrogênio. Mas quando eu tiver 28 mols aqui, quanto é que eu vou ter aqui de gás hidrogênio? Então, tu faz meio pelos extremos, vai ser 1 vezes x igual a 28 vezes 2, né? 28 vezes 2 dá igual a 56, tu vai dividir, o 1 desce dividindo, que dá o mesmo valor. Ok, meninos? Então, essas são a correção até a questão 7 para vocês. E
falando lá daqueles meus 2 errinhos, e agora eu mostrei 2 questões de mol para que vocês façam a recapitulação. Então, por favor, quem não fez a atividade ainda, faça a atividade. Esse é um momento muito importante, certo? Vocês, claro que quando nós voltarmos nós vamos recapitular alguma coisa, mas é interessante que a grande maioria já tem uma noção sobre isso aqui, porque nós temos mais de um mês ainda em aulas virtuais, né? Do jeito que vocês estão acontecendo. E eu também posso receber sugestão de vocês. Se tem alguma sugestão de melhoria da aula, fala lá no meu PV. Ah, professora, preciso que a senhora melhore isso, tá? Fale mais devagar. Seja mais dinâmica nas aulas, enfim, dê sugestões. À medida que você der a sugestão, diga o que é que deve ser melhorado, ok? Então é isso, fiquem com Deus e mais uma vez permaneçam em casa.